Fala galera, tudo bem? Estamos ao vivo e a gente está com uma perspectiva muito boa hoje, que é a perspectiva de falar tudo que a gente pode a respeito da plataforma do Sou Mais e também de ter uma super aulinha de história com a temática, né? Segundo reinado, também podemos inserir aí a questão do Brasil republicano para você que vai fazer as carreiras militares do Alfa com ESA, SpaceX, né? Colégio Naval ou qualquer outro concurso que porventura tenha a prova discursiva, a parte redação e você queira reforçar aí o seu conteúdo com um pouquinho da história militar. Estou acompanhando vocês pelo celular, né? Hoje eu estou um pouco mais estruturado, estou com as duas telas de computador, então dá para você, né, me ver depois aí brincando um pouquinho no Sou Mais. Mas antes de mais nada, eu queria que você me desse um ok com relação a áudio, né, com relação a vídeo, certo? Para que eu possa, né, dar continuidade ao nosso evento sem nenhum tipo de problema, né? O tempo entre o que eu falo e o seu ok é o delay, né? Então a gente vai ter esse pequeno intervalo de tempo entre o que eu pergunto e o que vocês me respondem. Então, se vocês puderem dar um joinha ou colocar um ok para dizer se o áudio tá bom, tá ok? Pessoal de Santarém do Pará, certo? Muito obrigado por estarem participando. A galera que é monitor online, os monitores e monitoras online, né? Espero que vocês estejam aí muito bem servidos. A ajuda de vocês é sempre crucial, perfeito? Primeira coisa que a gente vai fazer é brincar um pouquinho com essa plataforma aí, que é a plataforma do Sou Mais do AlphaCon. Nota, eu criei para mim um novo perfil, tá aqui, ó, que chama Francisco, porque meu nome é Francisco Newton Ferreira Matos, né? Peguei o mesmo perfil que você está pegando, ó, aqui em cursos gratuitos, para não ficar diferente do que você, aluno, certo, está tendo aí. Obviamente, peguei a minha aula, tá aqui, ó, aula de História Geral, certo? Newton Matos, que sou eu. Estava com muito medo que ocorresse algum problema, então o que é que eu fiz? Eu já abri essa aula de História Geral aqui, ó, dentro dessa outra aba. Então você tem aqui a minha aula de História Geral, certo? Se eu der o play, vou até diminuir o som aqui. Se eu der o play nessa aula, você vai ter a minha aulinha para concurso, né? Esse rapaz que vai aparecer e vocês conhecem muito bem, é o mesmo que está falando, que sou eu, usando obviamente aqui, né, canetão, quadro, porque esse é o estilo AlphaCon de dar aula. Embora você não esteja vendo nesse momento, nós dando aula desse jeito, é por conta não de outra coisa, mas do Covid. Então, já mostrei para vocês, Newton, mas História Geral é História Geral, porque nós temos aí SpaceX, que cai História Geral. O primeiro módulo é sobre Idade Média e vai até o último, que é a Nova Ordem Mundial. Então, a gente gravou parte da História Geral e foi para a História do Brasil, porque o conteúdo ele é comum, tanto a SpaceX quanto a ESA e também Colégio Naval. Perfeito? Então, aqui você tem a primeira parte do que você precisa, que é saber como é que você vai assistir às aulinhas de história nos militares do Sou Mais. A gente vai falar da geografia para o Colégio Naval, a gente vai falar das matrizes de matemática, não se preocupe, eu estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida sua a respeito do Sou Mais militares. Primeiro vou lhe mostrar o que é que você pode utilizar, lembrando que nós estamos dando o Sou Mais por 7 dias gratuitamente para você testar esse produto, para você ver como esse produto tem qualidade, e nas militares eu vou lhe apresentar uma série de funcionalidades, perfeito? Vamos lá novamente para o Sou Mais. Chegando no Sou Mais, eu tenho a possibilidade de, ó, fazer anotações, bem aqui, ó, anotações. No caso aqui, essas anotações, 2As é brincadeira, né? Vamos lá. Anotações, certo? Aí eu vou colocar aqui História Geral. E depois as anotações dessa aula de História Geral, quando salvas, ficarão aqui para você. Tem um outro formato que é a utilização aqui, ó, disso aqui, que é a utilização do QR Code. Eu botei um QR Code desse na minha aula de hoje. E você vai ver como é que ele funciona. Claro que eu tive um cuidado todo especial com a questão dos direitos autorais. Se você clicar aqui nas anotações, você vai ter essa aba. Se clicar no Tira Dúvidas, né, você pode mandar uma dúvida para mim a respeito dessa aula. Professor Newton, o senhor poderia, e aqui você
tira a sua dúvida, tá ok? Tira a sua dúvida, ela vai direto para o meu e-mail. Quem já tirou dúvida comigo sabe que eu respondo num prazo até certo ponto célere, né? São muitas as dúvidas, mas aí eu vou respondendo na medida dos alunos, tá ok? Eu posso colocar bem aqui na frequência, nota que eu deixei o material por último, né? E eu vou ver quantas aulas eu já assisti, eu vou ver qual é a minha meta a ser trabalhada, então a frequência também serve para isso. Mas aqui, ó, a cereja do bolo, o material. Aí eu vou lhe mostrar aqui, ó, vou botar um pouco mais para cima, vou lhe mostrar um material referente a essa aula. Então o que é que a gente tem, ó? Sociedade feudal, feudalismo, ordens medievais e influência da Igreja Católica. Vou passando, eu tenho aqui 2 ou 3 paginazinhas, ó, com desenhos ilustrativos, tudo bem direitinho para você. As ordens, a influência da Igreja Católica, pronto. Nota que o material aqui, ele tá bem resumidinho. Você notou isso? Pronto, é justamente isso que eu quero. Esse é o material da aula. Já já eu vou te apresentar outro. Esse é o material da sua aula. Ele é dialógico. Ele acompanha o que eu falo na aula, tá ok? Então é por isso que ele tem 2 paginazinhas. Ele não é um material fraco, não. Ele não é um material rasteiro. Ele é uma espécie de resumo do que eu trabalhei em sala de aula, como se fosse aquele resumex de véspera de prova. Aquele que você precisa antes de entrar na prova sobre aquele assunto, sobre aquele tópico especificamente, tá ok? Agora eu vou te apresentar 2 novidades. Quais são as 2 novidades? Vem comigo. Olha aqui, ó, se você não quer fazer caderno, olha o que é que vai aparecer aqui. Se Deus quiser, a internet está funcionando. Já tem uma perspectiva de caderno copiado no iPad, ó, para você dar aula. Isso aqui é feito ou por indivíduos que já têm uma vida no concurso público, ou no caso da história, feito por outro professor. Então o professor, ele vai e faz um resumo no caderno da aula que ele assistiu minha e do material que eu disponibilizei. Aí muita gente, principalmente aqueles, né, da concorrência, vão dizer, mas o material é muito curtinho, são só, né, 2 paginazinhas. Pois eu tenho agora uma surpresa legal para vocês, tá ok? Vem comigo que eu vou apresentar para vocês a surpresa. Tá aqui, ó. Isso aqui ainda não está na grade plena do AlphaCom, não está, certo? Vai estar a partir das próximas semanas, tá ok? Começamos com uma citação da Mari Del Priore, só para você ter uma introdução na história do Brasil. Esse material aqui, ele tem o quê, Newton? Ele só tem período colonial parte 1 e ele vai ter também aqui, ó, o período colonial parte 2, ok? Aí eu vou só te mostrar aqui o tamanho do material. O tamanho do material, tá vendo passando aí, ó? O tamanho do material. Aí eu posso voltar aqui, ó. Voltar. Aqui, ó. Bem onde eu parei, para você não dizer que eu menti para você. Então, Newton, quantas páginas eu tenho? Tá vendo aqui, bebê, ó? 49 paginetas, tá vendo? 40, botar, mas não dá dando para você ver aí, eu acho. Mas tem bem aqui, ó, 49 páginas para você estudar, por exemplo, o período colonial da história brasileira. Esse é um outro tipo de PDF, feito por outros professores, no caso esse aqui foi feito por mim e pelo professor Brando. Detalhe, como está em fase de construção, nós ainda não temos nem os exercícios colocados aqui, porque a gente vai ter uma quantidade de exercícios para esses materiais que oscila aí entre 20, 30, 40, 50 questões, sendo boa parte delas questões comentadas e uma parte também de questões sendo colocadas no esquema de mini simulados. Então, vou voltar aqui para o material e espero que você, certo, esteja entendendo o que eu estou falando, para você não confundir, certo, aquele material que eu coloquei no início com esse material aqui, por favor, tá ok? Pode mandar suas dúvidas que eu vou tirando. Aí o que é que eu tenho aqui? Um aluno já me perguntou
sobre o curso do Colégio Naval. Foi o Cauã Volpe, que eu acho que estava na live do Evandro hoje de manhã também. Cauã, chegou o momento de conversarmos sobre o Colégio Naval. O Colégio Naval é um curso à parte. E você sabe que a gente está vivendo um período ímpar na história da humanidade, que é a pandemia originária do coronavírus, do Covid-19, perfeito? O Colégio Naval, ele vai ter sim atualização, porque todas as matrizes estão sendo atualizadas. E eu pedi para o pedagógico, assim possível, a gravação de matrizes específicas do Colégio Naval, como é o caso, por exemplo, da matriz com o nível devido de História, da matriz com o nível devido de Geografia. O que está atrasando a chegada dessas novas matrizes para o Colégio Naval? Fiz o pedido, recebi uma indicação positiva, porém, nesse momento, aqui em Fortaleza, o nosso estúdio não pode funcionar. Os nossos funcionários não podem sair de casa para gravar por conta de um decreto governamental que se estendeu até o dia 15 de maio. Então, passada essa situação, gravaremos em estúdio com lousa e canetão, mas antes estamos montando, como você vê, estou na minha casa, estou aqui na sala da minha casa com os home studios. E esses home studios, eles permitirão que a gente dê a você o conteúdo, certo? Caso isso demore a passar. Então, Geografia e História, que tem um nível diferente no que é o Colégio Naval, certo? Matemática, que tem um nível diferente na Escola Naval, tudo isso a gente quer e vai ofertar para você, inclusive complementando primeiro o que falta e atualizando 100% da matriz. Eu tenho, inclusive, o nome dos professores que trabalharão com você, certo? Nesse processo de atualização. São os que já estão gravando para os editais que tem agora, né? Para os concursos que tem edital aberto. Eu vou licitar os nomes. História, professor Newton Matos, e receberemos o reforço do professor João Paulo Cláudio, 2 de História. Geografia, professor Ítalo Trigueiro, você conhece muito bem da Geografia e Atualidades. De vez em quando nos apresentamos como professor de turmas ITA/IME, já viu isso? Pois é, embora não haja nossa matéria nessas turmas, a gente tem a participação na produção das redações, tá ok? Eu tenho também o professor Tiago Moraes, que está chegando para gravar os exercícios. Eu tenho Física com o professor Ilan Rodrigues, Bruno Carvalho e a chegada do professor Diego Veloso. Química com o professor João Vitor Xerez, certo? Que está gravando também aqui. Já eu dou o currículo de cada um. Literatura com o professor Wagner Luiz, que se expandirá para as outras áreas do português. Eu tenho a questão da língua portuguesa com o Neurilo Júnior, certo? Tenho a questão da redação com a Magali. Estamos recebendo 2 reforços na língua portuguesa, que são o professor Volney Ribeiro e o professor Flauzino, né? José Flauzino, você também conhece aí, da plataforma do AlphaCom, perfeito? Então, espero que eu consiga aí, certo? Responder a informação pedida pelo rapaz da Escola Naval, né? Serve para o Colégio Naval? Serve sim. A aula de hoje vai ser uma aula sobre História do Brasil, então serve para o Colégio Naval? Sim, lembrando que no segundo reinado eu tenho a Guerra do Paraguai, nessa Guerra do Paraguai eu tenho a Batalha de Riachuelo, que é para muitos a formação do que você vai chamar de marinha, perfeito? Então respondi, né, Volpe? Deixem suas dúvidas. A primeira parte do nosso encontro é uma parte não conteudista, é uma parte para lhe apresentar o Sou Mais nesses 7 dias gratuitos, e você vai ver que é o melhor curso do Brasil, sim, né? Que é o melhor curso do Brasil, sim. Rodrigo já está falando aí, da chegada do Flauzino. Apresentei para você a primeira novidade, que é a possibilidade aqui, novamente comigo, ó, desses PDFs robustos. Concorda comigo? Mas não é a única novidade que eu tenho, não, ó. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer isso aqui, ó, também. Esse foi o edital da Escola Naval, estavam me perguntando, né? E muita gente, antes de se preparar para concurso, necessita saber aonde está entrando. E qual é a porta de entrada para o concurso público? O edital. Porém, quem nunca viu um edital na vida vai achar muito cansativo, talvez desista do concurso no próprio edital, porque acha que é uma burocracia muito grande. Então, eu, Newton, coordenador das carreiras militares, o que é que eu estou falando com você? Eu estou aqui, ó, preparando para você os resumos de editais. Então, aqui eu tenho resumo de edital. No caso aqui, vamos botar aqui para a gente copiar bem bonitinho. No caso aqui, vamos pegar uma cor legal, o amarelo.
No caso aqui, eu tenho a preparação do resumo do edital da Escola Naval de 2020, né? Aí eu lhe apresento aqui o que são os cursos ministrados na Escola Naval. Eu lhe apresento aqui as possibilidades que você tem dentro da Escola Naval. Escola Naval é só um exemplo, pessoal. Só um exemplo, tá ok? Eu tenho aqui, certo, o resumo de outros editais também. Eu vou ter aqui as fases do concurso, né? As fases do curso de formação, me perdoe. As fases do curso de formação, certo? Eu vou ter aqui com você nada mais, nada menos do que número de vagas, remuneração enquanto aluno, certo? Remuneração quando você se tornar segundo tenente da Marinha, taxa de inscrição, resumo do que é, certo? As informações básicas, por exemplo, idade entre 18 e 22, tendo como referência o dia 1º de janeiro do ano da matrícula, certo? O nível, que é nível médio, o estado civil solteiro, sem filhos, sem firmar união estável, a altura entre 1,54 e 2 metros de altura, taxa de inscrição R$ 65,00. Só que eu coloquei aqui, ó, também outros pontos que merecem a sua atenção. Quais são os pontos que merecem minha atenção? Ser brasileiro nato, haja vista que você vai ser oficial, né? Ter 18 anos completos e menos de 23, possuir idoneidade moral. Então, tudo isso aí eu vou apresentando para vocês nesse resumo do edital. Perfeito? As fases, prova escrita, redação, inspeção de saúde, período de adaptação. Pego para você a quantidade aqui, ó, de questões por disciplina, 20 de matemática, 20 de inglês no primeiro dia. Pego aqui para você o segundo dia e você tem 20 de física, 20 de português e uma redação de 20 a 30 linhas. Coloco para você aqui os locais em que você pode fazer a prova escrita e as outras fases do concurso. E vou até aqui, ó, Santa Maria. Santa Maria, cadê? Vamos lá? Bem aqui, ó, onde você só vai ter a primeira fase do concurso, coloca o cronograma de datas, período de inscrição, prova escrita, que inclusive pelo Covid está em aberto aí segunda quinzena de agosto, né? Então, isso aqui. E no final, que muitos encontram dificuldade, a gente tem o conteúdo programático inteiro. Olha aí a matemática para você. Eu boto ponto a ponto da matemática, física, certo? Língua portuguesa, língua inglesa, e eu tenho para você aqui um link que, caso você clique nesse link, obviamente você vai diretamente para o edital da Escola Naval. Então, mais uma novidade, é o resumo de editais. O exemplo dado foi Escola Naval, mas farei isso com Colégio Naval, ESA, SpaceX, EA, EPICAR, EFON, Fuzileiro e Escola de Aprendiz Marinheiro. E aí, manda aqui o que é que você está achando. Se no regular vai ter tudo o que diz respeito à carreira, ESA, SpaceX, EPICAR, EA, AFA, EN, CN, Escola Naval e Colégio Naval, Fuzileiro, Aprendiz de Marinheiro, a gente vai colocar dentro também daquilo que serão os regulares, sim, tá ok? Então, eu acho que você tá aí, ó, pronto. A Caroline já disse, com o tempo, e é um tempo breve que a gente está trabalhando muito. Agradeço a Letícia, ao pessoal, ao Rodolfo, ao Diego, ao Tiago, dentro do setor de novos produtos do Alfacom, pessoal do marketing tem entrado em contato muito comigo, tendo reunião em cima de reunião, para que nós possamos correr com essas novidades. Muitas vêm aqui da minha cabeça, né? Então, eu acho que vocês estão notando que o negócio ele tem qualidade. Concorda comigo? Mas não parou por aí não. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Não tem esse edital resumido aí que você tem, né? Ele também estará no site do Alfacom de outra forma. Agora vamos para outro exemplo aqui, ó. Vamos para ESA. Vamos pegar aqui uma canetinha para riscar. Pegar uma corzinha legal. Vamos pegar aqui, certo? Esse azul aqui. Tá vendo aquele resumo, ó? O resumo agora, ele vai ser feito aqui, ó, para ESA. Então eu tenho aqui idade entre 17 e 24. A referência aqui já é o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. Olha as vagas aqui, ó.
Tem um asterisco, não tem? É porque eu tenho as 900 vagas para homens, as 100 vagas para mulheres, totalizando 1.000 vagas. Obviamente aqui, né, eu vou ter, né, 180 vagas para cotistas, eu vou ter aqui 20 vagas para cotistas, ok? Só que esse asterisco aqui é justamente para você entender que não é preciso estar dentro dessas vagas para você disputar as outras fases. Não é porque essas vagas estão aqui apresentadas que você só terá isso, tá ok? Só terá isso. E detalhe, né? Você ainda tem aí outras categorias que são categorias importantes. Músico, por exemplo, a questão da saúde, né? Instrução aqui, nível médio, perfeito. Olha o resumo todo bem feito. A altura entre 1,60 e 1,55. Nota que aqui eu tenho 2 asteriscos, há uma possibilidade de você que tem menos de 18 anos entrar com 1,57, desde que comprove através de exame específico que tem potencial de crescimento. 1.080, a remuneração auxílio enquanto aluno, né, começa aí com cerca de 1.040, vai até 1.080, e no final você tem com soldo mais auxílios e gratificações o equivalente a R$ 5.049 quando você se torna terceiro sargento aí do Exército. Taxa de inscrição R$ 95. A prova foi adiada e será realizada no dia 3 de agosto, antigamente era em julho, né? O último tema da redação foi empatia no mundo moderno, inclusive dou o tema da redação, certo? Quantos anos de duração do curso? 2 anos. 40 questões, 12, 12, 12, 12, 4, certo? Mais uma redação de 20 a 30 linhas. E a última foi esse tema aqui. Matemática, 12 questões. Português, 12 questões. História e Geografia, 12 questões, 6 cada uma, 36 mais 4 de inglês, somando aqui as 40 questões. Então, Nilton, qual é o intuito aí? É apresentar o curso da ESA? Não, não, não. O intuito não é esse. O intuito é que você, meu querido, minha querida, saiba que agora, quando você acessar no perfil do Alphacom ESA, e você que tem 25 anos vai saber que ela já não dá mais para você. Você que tem 16 anos vai saber que só com 17. Então é um resumo, é direto, certo? Direto para certo, aquilo que você quer, tá ok? Para aquilo que você quer. Então, me perdoe. Então, a prova aqui, né, eu acho que eu inverti o 03. O 03, mas o que eu estou colocando aqui é só um exemplo de resumo que você vai ter muito tranquilo. A Ruda também já mandou mensagem. A prova não é dia 3, a prova é dia 30, na hora da digitação. Eu coloquei aí, certo, o 03, eu inverti. 30, perfeito, é só para você ver o layout. Isso aqui é só um exemplo, não está nem lá agora ainda. É só para você ver o layout, tá ok? Tem outra coisa para você aqui? Tenho também. Nilton, o que é que você pode, por favor, apresentar para mim? Olha aqui comigo, vem aqui para o meu quadro. Eu vou pegar e a gente vai fazer, já combinei também com o pessoal aí do Alphacom, o mapeando. E agora o meu exemplo vai ser SpaceX, né? Obviamente sou professor de História, então eu teria que dar como exemplo aqui História. Começando quando, Nilton? Lá na prova de 2011. Eu decidi começar na prova de 2011. A prova de 2011 teve 15 questões de história. Prova, Nilton, tá aqui, ó. Certo? Questão número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui, até a questão de número 15. Aí eu já começo aqui a mapear a prova de 2012, aí vai 2013, 2014, até a última prova da SpaceX. Voltando, olha o que é que eu fiz aqui. A primeira questão dessa prova, ela teve como conteúdo Guerra Fria. O tópico do edital é Guerra do Vietnã. Vamos para a primeira questão, tá aqui, ó. Durante a Guerra Fria, e olha aqui a resposta, item B, certo? O que é que eu tenho? Vietnã do Sul, falando de Guerra do Vietnã. Vamos ver a segunda questão? Foi sobre a proclamação da República, foi sobre aqui, ó, regime de padroado do segundo reinado. Então, vamos ver qual foi o raio-x da segunda questão aqui, ó. A gente vai lá para cima, segunda questão, olha que legal, segundo reinado, tópico do edital, crise da monarquia e proclamação da república. Nilton, que é isso, pelo amor de Deus? É um mapeamento, questão por questão, de todos os últimos concursos da SpaceX. Eu citei SpaceX porque eu estou citando aleatoriamente, tá ok?
para dar sobre exemplos. Então aqui, a minha intenção não é chegar para você e dar um raio-x de edital agora, não é isso. É por isso que, né, quando você falou, a prova dia 30 do 11, tranquilo. É só um exemplo de como esses resumos estão lá. A gente vai falar, nada mais, nada menos, do que o Sou Mais pode te oferecer, e aqui o Mapeando a SpaceX é um dos exemplos. Agora, meu querido e minha querida, depois que esse mapeando ficar pronto, o que é que a gente vai fazer? Vem aqui comigo, ó. Vou dar um exemplo da ESA aqui, tá ok? A gente vai pegar qual assunto aqui, Nilton? Geografia, por exemplo. Entre o ano de 2008 e o ano de 2019, perfeito? Quantas questões caiu de demografia? Em 2008, 2 questões. Em 2014, 2 questões. Em 2019, 1 questão. Em 2020, 1 questão. Então, de 2008 até 2019, demografia correspondeu aqui com um percentual de 10,53% da quantidade total de questões, que foi 57. Vamos pegar um que contribuiu pouco. Aqui, ó, blocos econômicos. Caiu uma questão em 2011, caiu uma questão em 2017, só 2 questões, contribui com 3,51%, tá ok? Então, diz se não tá ficando massa, por favor. Ou seja, não pode ir para a tua prova sem estudar aqui, ó, isso e isso, sem estudar demografia, sem estudar vegetação e sem estudar climatologia, porque olha a quantidade de questões. Vegetação, por exemplo, cai basicamente aqui todo ano, inclusive com ano, como é o caso de 2013 aqui, caindo mais de 2 questões, o total aqui de contribuição, 14,4%. Então, deu para entender o que eu estou querendo te explicar? Eu estou querendo te dizer que o Sou Mais, ele vai te pegar pela mão mesmo. O Sou Mais, ele vai te fazer realmente sentir confiança em toda a estrutura, ele vai te fazer sentir confiança que você está lidando com aqueles, no caso do Arrudão. O Arrudão tem todo o métier militar, o Arrudão tem toda a nomenclatura. É ele quem me corrige, por exemplo, quando eu uso um termo que não cai tão bem no meu militar, porque eu não sou do meu militar, eu fico com a parte pedagógica e o Arruda fica com a parte de informações. A nossa coordenação é muito afinada. Para quem não viu, fizemos inclusive uma live com o edital da Escola Naval, espero que o Arruda esteja aí vendo. Manda um abraço aí, Arruda. Recebi uma mensagem dele aqui agora e a gente, né, tenho vontade de me tornar um PF. Essa aula é boa para isso, essa aula é sobre história, não temos história na PF, certo? Mas isso é apenas para o Sou Mais? Não, Cauã. Com o passar do tempo, nós colocaremos em todo o curso regular. Por exemplo, o Mapeando SpaceX vai lá para a SpaceX. E vai ter gráfico também em formato de pizza. Quem está fazendo é o Rodolfo, do Novos Produtos. Vai lá, certo, para a questão da ESA. Então, a gente vai ter aqui, obviamente, certo, uma série de informações. Me perdoe ter bebido água aí na frente de vocês, mas é porque realmente minha garganta está seca. Então, Cauã, eu te respondi. Não é só para o Sou Mais, vai ficar com o passar do tempo aí para FAIRE e adicionado para as carreiras militares. Então, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pode ir falando, porque ainda tem mais novidade, tá ok? Nilton, que tipo de novidade você ainda tem aí para mim, pelo amor de Deus, certo? Que tipo de novidade você ainda tem aí para mim? Vamos lá. Você vai lá para dentro, deixa eu ajeitar aqui, certo? Vai lá para dentro da plataforma do AlphaCom, vai ter nada mais nada menos, como eu havia falado para você, o caderno do aluno, certo? Você pode, clicando aqui, baixar o caderno do aluno, certo? Vai aparecer para você, ó, para que você depois possa colocar, caso você queira imprimir. Não é obrigatório imprimir, para que você monte um fichário com o caderno do aluno. Ah, Nilton, tudo isso é só PDF? Não, meu bebê, quem chegou depois, eis que eu lhe apresento esse lindão quase careca, cuti aqui, que é nada mais, nada menos do que eu, essa figura que vos fala, que vai ser aí o responsável também por contribuir com a sua
aprovação. Murilo Batista, se vai ter revisão de véspera, o Arruda vai responder para vocês aí no evento que ele terá com vocês a respeito de por que ser militar, quais são as vantagens de ser militar, mas a intenção é, se o Covid permitir, se tudo der certinho, a gente vai fazer revisão de véspera dos principais concursos. A gente tem que ser, obviamente, muito efetivo para isso, né? Concurso de maior apelo populacional, ESA, EA, SPSEC, CEPICAR, tudo isso, se Deus quiser, a gente vai estar com você. Caio Rodolfo, certo? Muito obrigado pelo elogio ao curso. Raoni Ferreira, aí professor, quem faz tratamento de depressão pode fazer curso da ESA? Eu acho que a depressão ela pode ser tratada e você pode lidar com ela de uma maneira muito positiva. O importante é passar nos exames psicológicos, né, e saber qual é o tipo de tratamento que você está fazendo, se é um tratamento farmacológico ou não, certo? Caio Rodolfo, quando cai o edital do quando sai o edital da SPSEC, como está tudo muito alterado, Caio, eu não te dou uma definição agora, mas quando a gente tiver uma noção de quando o isolamento social acabará, creio eu que a gente vai ter uma noção melhor de quando saem os editais, né? Eu não estou vendo os videoaulas lá no Sou Mais, que foi liberado hoje por 7 dias. O Sou Mais que você está vendo, vem comigo aqui, ó. Ele é o mesmo que eu estou usando aqui, ó. Olha para cá, ó. O meu Sou Mais, eu fiz questão de abrir um de aluno, ó. Cursos gratuitos, ó. Eu fiz, ó, meu nome não é Newton, né, o que eu uso, eu fiz um com Francisco aqui, ó. Para você ver aqui em cursos gratuitos, tá ok? Ah, Newton, pai, vamos ver se é verdade mesmo, se minha internet permitir. Olha o que é que você pode fazer aqui, ó. Seleção de aulas, conhecimentos comuns, conhecimentos específicos aqui, ó. Conhecimentos comuns, língua inglesa do Carlos Sérgio. Vamos lá para o Sou Mais Carreiras Militares, para o comecinho. Perfeito? Sou Mais Carreiras Militares. Vamos aqui para os conhecimentos específicos. Vamos para a aula de quem aqui? Olha quem é que eu vou botar para você. Professor Ítalo Trigueiro. Professor Ítalo Trigueiro. Orientação e localização. Vamos ver se dá para assistir a aula aqui do Ítalo Trigueiro. Opa, olha o que é que vai aparecer aqui. A aula. Olha aqui, ó. Aula do professor Ítalo Trigueiro para você, tá ok? Enquanto a aula passa aí para você, ó, a mesma coisa, tira dúvida, pode ser através do QR Code, certo? Anotações, tira dúvida aqui para você, frequência também para você, né? Que como eu estou inaugurando esse Sou Mais, não tem frequência alguma. E eu tenho aqui mesmas coisas, ó. Agora o material do professor Ítalo Trigueiro, ó, também é um material aí, certo? Voltado só para essa aula, nota que é um gabarito, um materialzinho mais curtinho também, certo? Esse tem 9 páginas com um gabarito, né? Contando sumário e tudo. E tem também a possibilidade aí de um caderno do aluno, Olha aqui, o aluno fez direitinho, o aluno caprichoso, né? O aluno pegou, ó, tá aí já tudo, parece que foi colado, né? Já foi colado. E você pode o quê? Pegar o caderno do aluno, baixar o caderno do aluno para você. Perfeito aqui? Então, eu acho que a gente consegue mostrar para você aí o que é que o Sou Mais ele tem de tão positivo, porque que o Sou Mais realmente é um curso preparatório bem top no que tange aí, certo? Deixa eu trazer aqui, apagar para vocês, que a gente vai ter agora, certo? Já o início da nossa aulinha, Perfeito até então? Então, mais alguma dúvida aí para vocês? Ainda vai ter outra live sua, 19 horas. Hoje não, Murilo. Hoje, 19 horas, não tem live minha não, certo? Até onde eu sei, não. Mas eu posso ver. Eu acho que os meus eventos, deixa eu conferir logo aqui para você. Os eventos aqui com a Gabriela. Eu tenho evento com você dia 21, que no caso é amanhã, dia 21 de 10 às 12, intensivo PM Paraná, História, certo? E vou ter também no dia 24/3, de 10 a 12, Direito Constitucional, certo? Para PM do Piauí. Eu ainda vou ter aqui, certo? Uma coisinha que é interessante. Newton, o que é interessante? Eu vou ter com vocês um evento em que eu vou fazer o raio-x de todos esses concursos, certo? Vai ser, se eu não me engano, na quinta-feira, 19 horas, não é hoje, certo? Na quinta-feira, 19 horas,
que é o que muda nos concursos para as carreiras militares. O que muda no concurso para as carreiras militares, ok? Ok? Alguma dúvida mais aí que vocês queiram tirar? Fique por dentro das aulas grátis, perfeito. Mais alguém aí? Né? Tinha tanta gente perguntando das militares hoje na live do Evandro. Cauã Volpe é dia 24/4. Olha aí, Cauã, muito obrigado, viu? Muito obrigado. 19 horas já está na sua agenda, espero que eu possa lhe ajudar. Né? Então agora, diz aí de onde você é, de onde você estuda e o que é que você pretende fazer, porque a gente vai começar uma aulinha a respeito desse segundo reinado, que serve para SpaceX, serve para a ESA, serve para o Colégio Naval, serve também para a Escola Naval, mas não tem história, porque a gente vai falar um pouquinho também da história militar do Brasil. Então, para você também reforçar aí a redação em outras áreas, né? Então, é por isso que eu digo que serve para tudo isso. Perfeito aí? Então, Itajá, Rio Grande do Norte, Josielto Silva, um grande abraço, meu amigo, tá estudando para quê? Me diga. Teófilo Otoni, Minas Gerais, Luciano Rodrigues, Diego Soares de Canoas, Rio Grande do Sul, certo? Muito obrigado pela preparação de vocês. Arara, São Paulo, pretendo Colégio Naval, certo? Para fazer comandos anfíbios, massa. Acho muito legal quando você já tem o norte, quem quer ESA, SpaceX, como é o caso do Luciano, Diego que é SpaceX, né? O senhor vai dar aula de história para a ESA? Vou sim. Inclusive, agora, vem comigo aqui, vamos falar um pouquinho, sabe de quê? Dessa matéria aqui. Que matéria é essa, Nilton? Pelo amor de Deus, a gente vai falar um pouquinho a respeito de segundo reinado. Nilton, quais tópicos do segundo reinado? Política interna e economia. Então a gente vai falar de política interna do segundo reinado, mas também economia. Tudo isso diz respeito ao segundo reinado, tá ok? Primeira coisa que eu quero é que você sempre lembre de pegar a história do Brasil e dividir a história do Brasil dentro das possibilidades do que lhe pode ser cobrado. Período colonial, período imperial, período republicano. Quando você estuda história geral, você não faz aquela divisão lá, né? História antiga, medieval, moderna, contemporânea, né? Você não faz aquela divisão lá? Pronto. Então, quando você faz essa divisão, você está alocando a matéria dentro de um contexto. Alocando a matéria dentro de um contexto. Que tipo de contexto? Exemplo, quando você está estudando para SpaceX, você está falando de sociedade feudal, você está dentro da Idade Média. Aí você pega aquela Idade Média e vê o que é que mais cai. Da Alta Idade Média, feudalismo, a questão social e política. Da Baixa Idade Média, os renascimentos, populacional, comercial, urbano e até mesmo cultural, que aponta a Idade Moderna. Então você tem que alocar bem o seu estudo. Então, está fazendo SpaceX, faz para a História Geral e do Brasil, está fazendo ESA, faz História do Brasil. Quando o assunto é História do Brasil, aí você faz o quê? Você coloca aí Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil Republicano. No caso do Brasil Colônia, eu coloco como pontos importantes a administração, economia, expansão territorial e invasões estrangeiras. Esse é o primeiro ponto importante da história do Brasil colonial. Na segunda parte do Brasil colonial, eu coloco a crise do período colonial. Aí eu vou colocar o que como importante? Eu vou colocar aqui, certo? Revoltas, tanto nativistas quanto emancipacionistas, perfeito? Eu vou colocar o período joanino até chegar no que é a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, inaugurando uma parte mais curta, que é o Império. Aí o que é que eu preciso do Império? Ter um bom conhecimento sobre primeiro reinado, período regencial,
e segundo reinado. Então, Newton, só são três assuntos? Só são três assuntos. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Perfeito? Isso aí. Interessante é você entender. Newton, como é que se dá esse processo de independência para que eu possa entender um pouquinho mais o que a gente vai trabalhar hoje, segundo reinado? Então, estou te dando aqui como se eu estivesse te dando uma aula dentro do Sou Mais, como se eu estivesse te dando uma aula dentro do curso regular de SpaceX, como se eu estivesse dando aula no curso regular de ESA. Você provavelmente já teria assistido o meu vídeo sobre período regencial e cairia agora no meu vídeo sobre o segundo reinado, que está dividido em duas partes: política e economia, política interna, depois política externa e crise do segundo reinado. Então eu divido os vídeos dessa maneira: primeiro vídeo política interna e economia, segundo vídeo as questões externas, política externa e crise do segundo reinado. Perfeito? Você deve ter visto que lá no meu vídeo do Sou Mais, eu trabalho com vocês um pouquinho de história geral, inclusive na ESA. Newton, mas por que se na ESA só cai a história do Brasil? Porque eu contextualizo a vinda da família real portuguesa, o príncipe regente Dom João VI, para o Brasil. E essa contextualização tem que ser feita a partir do cenário europeu. Portugal na Europa, lá no começo da história do Brasil, a gente não fala da expansão ultramarina, não fala da expansão marítimo-comercial portuguesa e espanhola, principalmente a portuguesa. Então eu tenho que voltar para a Europa para falar da vinda da família real portuguesa. Quando eu volto para a Europa, eu volto para um período conturbado. São as guerras napoleônicas, derrota de Napoleão na Batalha de Trafalgar, imposição do bloqueio continental em 1806, e você vai ter o furo desse bloqueio continental, certo? Pela família real portuguesa, no final de 1807, gerando a chegada da família real portuguesa no Brasil, primeiro na Bahia por questões marítimas climáticas e depois no Rio de Janeiro, aquele processo de embelezamento do Rio de Janeiro, da biblioteca até o Jardim Botânico, passando pela estrutura da administração colonial, que agora é uma administração portuguesa em território brasileiro, não é mais tão colonial assim. Em compensação, também falo que lá em Portugal, com o passar do tempo, as pessoas desconfiam muito desse apreço de Dom João VI pelo Brasil. Haja vista que o período napoleônico finda com o Congresso de Viena ali em 1815 e a família real portuguesa persiste em ficar no Brasil até o ano de 1820, 1821. 1820 começam as primeiras revoltas, de caráter um pouco mais liberal. Em 1821, eu tenho o retorno da família real portuguesa para Portugal, deixando aqui o príncipe regente. Que príncipe regente é esse, Newton? O Dom Pedro I. Newton, é esse que você apresentou aqui? Não, meu querido, não. Esse rapaz aqui, é o Dom Pedro II. Esse rapaz aqui é o Dom Pedro II. Como é que você sabe? É uma das fotos em que ele é visto assim um pouco mais novinho. O Dom Pedro II, ele assumiu ali, certo, com mais ou menos 15 anos, o governo brasileiro. Mas, Newton, por que você falou de Dom Pedro I e me apresentou o Dom Pedro II? Uma primeira coisa que eu quero que você saiba, na visão dos dois. O que é que eu quero que você saiba? Número 1, certo? O Dom Pedro I, quando ele é retratado no formato de imagem, charge, caricatura, desenho, fotografia, aquelas pinturas, na verdade, porque fotografia mesmo, mas só com o Dom Pedro II, você vai encontrar um cara que tenta se mostrar com um perfil mais atlético, que tenta se mostrar como forte condutor da nação brasileira, certo? Ele é um cara mais aventureiro, olha pela quantidade de aventuras amorosas que teve. Ele é um cara cujo governo, para mim, Newton, professor Newton Matos, ele é um governo que é um governo marcado por turbulências, muitas turbulências. Mas por quê? Porque basicamente ele vai estruturar o Brasil enquanto nação independente e depois já cai em crise em cima de crise. Newton, como assim? Quando você estuda primeiro reinado, é necessário que você lembre que você tem que guardar no coração dois assuntos que são importantes. Primeiro assunto que é importante é o reconhecimento da nossa independência.
certo? Por que o reconhecimento foi feito por México, Estados Unidos, só depois quem tem reconhecimento por Portugal, reconhecimento pela Inglaterra? Por que o Brasil aceitou pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal como forma de indenizar pela perda da coroa? Por que esse contrato foi intermediado pela Inglaterra? Será que Portugal já tinha parceria com os ingleses em termos contratuais de antes, como é o caso, por exemplo, do Tratado de München, do começo do século XVIII, 1703, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos? Então você tem que entender que o nosso reconhecimento de independência, ele foi um reconhecimento um tanto quanto interessante. Os livros de história, os professores de história que dão aula para Enem, que dão aula para vestibulares tradicionais, eles muitas vezes tendem a satirizar a nossa independência. Você que está fazendo concurso para as carreiras militares não pode satirizar a independência do Brasil. Por que você não pode satirizar a independência do Brasil? Primeiro, a independência do Brasil, ela por mais que não tenha sido feita na base de toda aquela luta que a gente vê na América Espanhola, é uma independência que proporcionou uma unidade territorial, uma centralização política muito interessante, é uma independência que vai permitir que o Brasil, por exemplo, por mais que ao longo do século XVII tenha aumentado aí, certo, as suas fronteiras, já naquele período, ele tenha mais ou menos as proporções territoriais que nós temos hoje, né? A proporção territorial que o Brasil tem hoje. Então, o que é que você tem no nosso contexto de independência? Um contexto diferente do contexto da América Espanhola, um contexto mais diplomático, com menos luta, menos batalha, embora você tenha, por exemplo, a Bahia celebra sua independência em 3 de julho de 1823. Então, você tem que fazer uma análise voltada para as carreiras militares e não aquela análise que aquele professor de história, que não é um professor, né, que tem a preparação para as carreiras militares, ele deu para você. Vocês estão entendendo aí, né, o que eu estou falando? Por favor, né, deixa aqui seu comentário. Eu estou tentando lhe mostrar como é que uma prova para as carreiras militares abordaria tal conteúdo. Então esse aí seria o cenário do que é o primeiro reinado, tá ok? O primeiro reinado. Logo em seguida, após falarmos de independência, a gente tem que consolidar o Brasil enquanto nação, com as regras que outrora vinham de Portugal, sendo substituídas por regramentos internos produzidos aqui em território brasileiro por um governo independente. Então veio um anteprojeto constitucional, que é a Constituição da Mandioca, de 1823, baseada no, voto censitário, cujos alqueires de mandioca serviam de referência para saber se você tem ou não tem renda, certo? Então, o anteprojeto constitucional de 1823, também conhecido como Constituição da Mandioca, implementado somente na cabeça dos constituintes, porque Dom Pedro não permitia um projeto que fosse um projeto descentralizador e acabou culminando com a Noite da Agonia, que dissolveu a Assembleia Constituinte, promovendo assim um outro projeto, que é o projeto da Constituição de 1824, muito conhecida. É muito interessante você ter essa Constituição na pontinha da língua, porque ela, junto da Constituição de 1891, são as duas constituições mais cobradas em prova de história. Na Constituição de 1824 eu tenho 4 poderes, o poder moderador, eu tenho uma espécie de subordinação da Igreja ao Estado, com o beneplácito e o padroado, que permite, respectivamente, certo, na nomeação dos membros da Igreja e também, certo, naquilo que seria, obviamente, a permissão para que as regras da Igreja fossem aplicadas no Brasil. Inclusive vai gerar crise depois disso aí, não é? Eu vou ter a religião católica como religião oficial, poderia ter outras, mas só com cultos domésticos. Então, esta Constituição é uma Constituição muito importante, mas depois é crise em cima de crise, né? O que é que Dom Pedro I vai passar? Ele vai passar pela Confederação do Equador de 1824 e vai iniciar uma batalha pela posse da Cisplatina entre 25 e 28, certo? Ele vai ter a crise sucessória do trono português, quando seu irmão tenta passar a perna nele. Ele vai ter a morte de Líbero Badaró, que era um grande crítico e jornalista, porque pouca gente sabe, mas o artigo 179 dedica alguns incisos às liberdades individuais, uma delas é a liberdade de expressão. Então, naquela época, nós tínhamos uma liberdade panfletária, uma liberdade de manifestação do pensamento, já no Brasil sendo protegida, embora na prática muitos jornalistas foram espancados quando falavam mal do imperador ou do governo.
Então você acaba tendo, querendo ou não, uma Constituição que inaugura os direitos individuais. Perfeito até então? A crise faz com que Dom Pedro abdique, né? Em 1831, 7 de abril de 1831. Ele, Dom Pedro, volta para Portugal, morre um tempo depois, mas ele deixa aqui o nosso príncipe regente, e está aqui o nosso príncipe regente, esse rapazinho aqui, certo? Nessa foto ele já até é grande. Esse aqui é Dom Pedro II, tá ok? Dom Pedro II. O problema é que Dom Pedro II tinha mais ou menos 5 aninhos. Não nessa foto ele já é um rapazinho. Ele tinha mais ou menos 5 aninhos. É tanto que botam muita foto de Dom Pedro bebê no trono. Então, como Dom Pedro não tinha os 18 anos exigidos pelo artigo 121 da Constituição de 1824, Dom Pedro acaba, certo, se tornando tutelado, certo? Enquanto o Brasil vai para as mãos de uma regência, né? Para as mãos de uma regência. Aí eu vou ter uma regência trina, na verdade são duas, porque você tem uma provisória, né? Mas uma regência trina permanente. Eu vou ter uma regência de um rapaz chamado Feijó, e eu vou ter uma regência de um rapaz chamado Araújo Lima. Araújo Lima, tá ok? Nilton, o que é que eu tenho de importante aqui? Um ato adicional, no ano de 1834, com medidas mais liberais. Eu tenho um ato adicional. Bem aqui, eu tenho uma série de revoltas, rebeliões, como você queira chamar, como é o caso, por exemplo, da cabanagem, sabinada, balaiada, revolta dos malês e farroupilha. E bem aqui eu tenho um retrocesso conservador com a lei de interpretação do ato adicional. Então, Nilton, isso é muito cobrado em prova? Cara, não tanto. Mas quando cobrado é uma mão na roda. Por que eu digo não tanto? O que é mais cobrado aqui é o ato adicional e as revoltas, certo? Das revoltas, a mais cobrada é a farroupilha. Por quê? Porque ela se estende de 1835 a 1845. Então ela só vai ser contornada no segundo reinado, que se inicia em 1840. Mas eu tenho aqui a formação daquilo que você precisa saber para o contexto inicial do segundo reinado. Nilton, o que é que eu preciso saber? Meu querido, você precisa conhecer nada mais, nada menos do que aquilo que é a manipulação política brasileira. É aqui que eu vou ter a formação dos Luzias, é aqui que eu vou ter a formação dos Saquaremas. Nilton, eu nunca ouvi falar de Luzias, eu nunca ouvi falar de Saquaremas. Então, se eu mudar o nome, né, eu posso de liberais, posso chamar de conservadores, fica melhor para você? Liberais e conservadores são os principais grupos políticos, né, do segundo reinado. Eu já tive brasileiros e portugueses, né, restauradores, liberais moderados, liberais exaltados, e agora eu vou estar aqui com liberais e conservadores. Inclusive vou dar para você aí uma ideia de que eles são farinha do mesmo saco. Como é que se inicia o segundo reinado? Quem está no poder? Araújo Lima. Só que você vai ver que os irmãos Andrade, né, José Bonifácio, Antônio Carlos, né, eles se veem na mão de conservadores e querem fazer com que os conservadores eles percam o poder. E para isso é necessário acabar com a regência, já que a regência está na mão de conservadores. Então, o que é que eles fazem? Eles iniciam uma série de discussões, vão montar uma espécie de clube, que é o Clube da Maioridade. E o que é o Clube da Maioridade? É uma tentativa legislativa ou não, de emenda ou não à Constituição. O importante é que você adquira, que você consiga o que você quer. Se pelas vias comuns, legislativas, judiciárias, ou se por vias golpistas, né? Os golpes existem na história do Brasil. E o Clube da Maioridade, que pede a antecipação, certo, da idade de Dom Pedro II. Então, o rapazinho que agora não tem mais 5, mas por volta de 15 anos, ainda não tem 18. E a Constituição, no artigo 121, fala que ele não pode, no 122 prevê a regência. Então a gente vai meio que esquecer que a Constituição fala aquilo
E a gente vai antecipar a maioridade somente para Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II ele vai antecipar a sua maioridade civil. E a penal, Nilton, a família real já tinha inimputabilidade. A família real já não respondia pelos seus atos. É uma característica de uma forma de governo monárquica. Isso está na Constituição de 1824. Então, eu só quero que civilmente ele seja capaz de responder. Eu quero que civilmente ele seja capaz. E Dom Pedro II é um cara culto, versado em fotografia, botânico, amador, né? Falava várias línguas, estudava vários assuntos, inclusive história, inclusive geografia, inclusive é um dos mentores na chegada de artistas para o Brasil. Ele é um dos mentores na chegada... Eu vou pedir aqui licença, eu queria um copo d'água, amor. Pode me dar, por favor? Pronto, pedi licença aqui para vocês, porque minha garganta está bem seca, mas nosso bate-papo está bem legal, né? Vamos lá, quem é que está... Nilton, quais são os assuntos de história que mais caem na ESA? A gente vai falar sobre isso, né? Felipe, estamos por conta do professor, então a gente vai aqui até a gente se garantir, né? O que é que nós temos aqui? O Eduardo falou alguma coisa? Cadê? Não vi aqui. Você tem a opção de diminuir a velocidade do vídeo na engrenagem, certo? Não sei o que é que o Eduardo deve ter falado, mas tem a opção tanto de diminuir quanto de acelerar, né? Quanto de acelerar. Vou falar sobre essa no evento da dia 24, 19 horas. Já falei no comecinho, né, também. Rafael, ok? Então, o que é que eu tenho aqui para vocês, né? A gente está introduzindo aqui o que é o segundo... Cadê o copo d'água? Pronto, o que é o segundo reinado? Já chega a aulinha para mim, a câmera está... Estou estudando desde fevereiro para cima. Vamos junto, vamos para cima, tá ok? Então, o que é que a gente tem? A gente está inaugurando aí o segundo reinado, falamos de clube da maioridade, uma tentativa liberal de subir ao poder, mas agora a gente chega efetivamente no que é o mais importante. A gente chega aonde? A gente chega aqui no que é o famoso golpe da maioridade. Nilton, por que golpe? Ora, por que golpe? Porque a gente vai nada mais, nada menos do que rasgar lá os artigos 121 e 122 da Constituição de 1824, da Constituição de 1824, né? Em 1839, políticos, isso é muito importante, ó, políticos liberais arquitetaram um movimento defendendo a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que então possuía apenas 14, por isso que eu falei mais ou menos 15 anos, as pessoas chamam de 15 anos incompletos. A intenção dos liberais era de apoiar a chegada de Dom Pedro II ao governo, aproveitando de sua inexperiência para assumir importantes funções políticas, né? Entendeu o que é o golpe da maioridade? Entendeu o que é que eu estou querendo fazer? Eu, liberal, estava no poder com o Feijó, lá na regência. Perdi por conta da instabilidade promovida pelas revoltas. Agora quem está no poder são os conservadores na figura de Araújo Lima. Chego em 1839, penúltimo ano do período regencial. Último, na verdade, porque em 1840 eu já tenho o segundo reinado. O que é que vai acontecer? Eu vou tentar articular uma série de discussões que por vias legislativas não me dão antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então eu articulo um golpe. Inclusive, parte da população que entendia o que estava acontecendo até apoiava esse golpe. Por quê? Porque não viam na regência aquela figura do imperador, de centralização com a capacidade de conter o que poderia ser um fragmentador territorial e político, que são as revoltas do período regencial. Então, Nilton, o golpe da maioridade, essa antecipação para 15 anos incompletos, quando Dom Pedro II saiu ao poder, mas olha o que é que o texto nos falou. Ele falou que o que a galera queria era fazer uso da inexperiência de Dom Pedro II. Com 15 anos incompletos,
Dom Pedro II ele faria frente aos irmãos Andrada? Dom Pedro II ele conseguiria articular politicamente com aqueles que porventura, lhe impusessem opiniões? Pois é, Dom Pedro II até consegue. Quero que você observe essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. Uma figura de Dom Pedro II. E nota, vamos fazer uma análise da figura de Dom Pedro II. Vamos fazer uma análise da figura de Dom Pedro II. O que é que eu vou ter? Olha que Dom Pedro II está quase sempre sendo retratado, ó, de barba, certo? Boa parte das vezes com a coroa na cabeça, numa posição mais sóbria, numa posição de mais resolução de conflitos. Nesse caso aqui, Dom Pedro II está segurando, ó, uma madeirinha, uma coisinha que meio que simboliza uma balança. De um lado eu tenho os conservadores, do outro eu tenho os liberais. E ele, Dom Pedro II, é quem mantém esse aí chega onde eu queria. Equilíbrio. Equilíbrio. Essa é a palavra correta do início do governo de Dom Pedro II. É o equilíbrio. Ele foi colocado no poder pelos liberais, mas ele, Dom Pedro II, ele vai ter que se equilibrar entre liberais e conservadores, para que ele possa governar. Porque se ele monta um gabinete com uns, ele tem que ter o apoio dos outros. É por isso que depois ele vai falar até de um gabinete da conciliação. Então eu vou ter aqui liberais, Luzias, e conservadores, Saquaremas. Luzias por conta da cidade de Santa Luzia e Saquarema por conta da região onde os conservadores tinham boa parte de suas terras. Perfeito? Então, no primeiro momento de Dom Pedro II, o que é que eu preciso de você? Que você entenda que a primeira parte do segundo reinado é uma parte de consolidação. É uma parte de consolidação do seu governo. O rapazinho que chega com 15 anos, ele vai até ali os anos de 1850 a 55, promovendo uma conciliação, se transformando no equilíbrio entre as duas principais forças políticas, Duas principais forças políticas. Newton, que forças são essas? Os liberais e os conservadores. Perfeito? E a gente passa para cá, ó. O que é que nós temos aqui de legal, de interessante? Nós temos aqui, ó, apresentar para você. Nós temos aqui os liberais, nós temos aqui os conservadores. Luzias e Saquaremas dominaram o cenário político do Brasil no segundo reinado. Os conservadores, no caso aqui os Saquaremas, defendiam o governo imperial, isso é muito importante para você, ó, forte e centralizado. O que é que eles viam aí? Eles viam que concentrar poder nas mãos do imperador e se aproximar do imperador era usufruir desse poder. Já aqueles que nós chamamos de liberais, esses que nós chamamos de liberais, eles querem uma descentralização maior, eles querem que haja uma concessão de autonomia para as províncias, porque com essa concessão de autonomia, eles podem, elites locais, obviamente, tomarem esse poder. Então, essa é a principal diferença entre eles. Enquanto que uns querem um poder forte e centralizado, os outros, que são os liberais, eles já queriam o quê? Uma descentralização. Eles queriam autonomia, autogoverno, autoadministração, autolegislação, certo? Para as províncias, só passam a ser chamados de estados depois da Constituição de 1891. No entanto, quando eles chegavam ao poder, tanto Luzias quanto Saquaremas não apresentavam atitudes muito diferentes. Daí vem uma expressão, certo? Farinha do mesmo saco. Inclusive tem outra frase que pode ser cobrada em prova e vai ser muito massa para você. Nada mais liberal do que um conservador no poder, nada mais conservador do que um liberal no poder. Entenda, isso é importante, isso cai em prova. Nada mais liberal
do que um conservador no poder, nada mais conservador do que um liberal no poder. E pode cair de outra forma também. Pode cair nada mais conservador do que um Luzia no poder. Nada mais liberal do que um Saquarema no poder. Aí já fica um pouquinho mais difícil. Nada mais liberal do que um Saquarema? Como assim? Saquarema não são os conservadores? Justamente, quando chegavam ao poder, exploda-se o mundo. O que importa é puxar sardinha para a minha brasa, é dar poder à elite do qual eu faço parte. Se eu sou grande latifundiário, se eu sou profissional liberal, não importa. O que importa é continuar com os desmandos, o que importa é continuar com o poder moderador, embora eu critique a centralização política. O importante é que os pobres continuem pobres, os ricos continuem ricos e a elite política seja a mesma, porque assim eu perpetuo, sabendo que o meu inimigo é aquele que ele pensa como eu posso continuar manipulando a política brasileira sem problema nenhum. Por isso as expressões, se anota aí, se fosse caderno do aluno, hein? Você já notava. Farinha do mesmo saco, nada mais liberal que o conservador no poder, nada mais conservador que o liberal no poder, nada mais conservador do que um Luzia no poder, nada mais liberal que um Saquarema no poder. Perfeito até então? Então, eu acho que essa primeira parte aí, ela tá sendo bem legal para você, tá ok? Bem legal para você. O terceiro tópico que eu tenho para trabalhar são as eleições do cacete, né? Eu acho essa expressão aqui bem nordestina, mas agora eu vou fazer uso, né, da possibilidade que eu tenho de dar aula para muitos de vocês aí. Tô ligado, esse só fazia coisa ruim no governo, né? Não, pessoal, calma. Lembre que para as carreiras militares não é bem assim, não é? Você que tá, pelo amor de Deus, vamos tirar a parte imoral da coisa, a parte, né, que a gente chama de, como é que eu posso dizer? É imoral mesmo, né? É pervertida da coisa. Cacete aqui no Nordeste, cacete, chibata, porrada, é tudo meio que sinônimo. Não sei se cacete, tirando a parte pervertida, tem para você também aí, certo, o mesmo significado. Então, quando eu falo eleição do cacete, eleição da porrada, eleição da chibatada, eleição da violência. A pergunta é, isso é novidade? Não. Em 1842 tem eleição para a Câmara dos Deputados. Quem vão vencer? Quem vai vencer? Os liberais. Só que os conservadores dizem, ai não, Pedro, eles me bateram. Os meus eleitores foram agredidos. Nos locais de votação, só podia, que a eleição era aberta, né, pela Constituição de 1824, só podia computar o voto de quem votasse nos liberais. Então os liberais venceram as eleições do cacete no início dos anos 40 do século XIX. E Dom Pedro II, ele vai ter aí um pepino para resolver. Olha como é legal, eu estou tentando ilustrar a aula, né? Olha aqui a ilustração que eu tenho, certo? A respeito das eleições. Não dá para você ver, mas bem aqui está escrito, ó, conservador. E bem aqui está escrito, ó, liberal. Mas peraí, Danilton, o conservador está com o revólver na mão, está com a faca na mão. O liberal também, aqui a gente chama esse negócio aqui de peixeira, certo? Mas, Newton, se aqui, certo, eu estou tendo um liberal e aqui eu estou tendo um conservador e o conservador também está fazendo uso de violência, quer dizer que as eleições do cacete não tiveram a violência promovida somente por um lado? Não. A violência foi promovida dos dois lados, mas a fama da violência caiu sobre os liberais, porque foram eles que retomaram o poder, foram eles que articularam o golpe da maioridade, foram eles que compuseram, naquele momento, o que será a maioria na Câmara dos Deputados. Muito legal. Então, quer dizer, Newton, que a gente vai ter uma eleição com violência para os dois lados? Já é importante para você, ó, a violência nos locais de eleição, as fraudes eleitorais, tudo isso vai ocorrendo e ocorre ainda hoje, né? Embora hoje em dia cada vez mais investigado com a possibilidade aí do recurso tecnológico, mas ocorre ainda hoje. Mas a gente só vai resolver isso com a justiça eleitoral, lá na era Vargas. Você pode notar, cara, nós temos aqui,
certo? Um código criminal, nós vamos ter um código comercial, mas a primeira reforma eleitoral que nós teremos será no fim do segundo reinado e não é uma reforma legal. Eu acho que o ano é 1881, e a gente vai ter a Lei Saraiva. Não confunda com a Lei Saraiva Cotegipe. Lei Saraiva, que é uma lei que a reforma vai ser a seguinte: por mais que a gente tenha aqui, certo? Querendo ou não eleições violentas, aqui eu tinha permissão de voto para analfabeto. O analfabeto ele deixa de poder votar com a Lei Saraiva no segundo reinado e só volta depois com a Constituição de 1988. Entendeu? Então a lei que nós temos no segundo reinado que promove reforma na questão eleitoral, ela é uma lei ainda mais restritiva. É uma lei ainda mais restritiva. Pela Constituição de 1824, né? Eu tenho o voto censitário, eleitores de paróquia, eleitores de província, as rendas, né? 200, 400, 800 contos de réis. Aqui eu estou baseado na renda. Depois eu vou criar também essa restrição ao analfabeto. Tá ok? Vamos lá para as eleições do cacete. Na primeira eleição, vou pegar aqui minha telinha, né? Cadê? Pronto, achei minha canetinha. Na primeira eleição para a Câmara dos Deputados, os liberais contrataram capangas, que distribuíram cacetadas, porrada, né? Ameaçando de morte seus adversários, como se os adversários não tivessem feito isso, né? Bem aqui. Políticos. E fraudaram a apuração de votos. Deixa eu te falar uma coisa, isso era comum. Perfeito? Isso era comum. A diferença é que a primeira eleição do segundo reinado. Então Dom Pedro tem que fazer alguma coisa. Este episódio ficou conhecido como eleições do cacete. Perfeito aqui? Newton, inclusive, você vai ver que esta violência vai fazer com que depois Dom Pedro II venha a dissolver a composição dessa Câmara que estava nas mãos dos liberais. O que é que isso significa? Que Dom Pedro pode ter sido colocado no poder pelos liberais, mas ele, Dom Pedro II, não ficará à mercê destes. Ele já mostra que é diferente do pai. Aliás, uma curiosidade, depois, caso você queira pesquisar, é você ir lá, certo? Ir lá nas curiosidades e saber como é que Dom Pedro II arrumou uma esposa, certo? Dona Teresa Cristina. A fama do pai de mulherengo, raparigueiro, né? Aquela fama, inclusive, que está sendo retratada em novelas, né? Que mostram ele, inclusive, com o amante Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, né? É uma fama que vai pegar também no filho, viu? Embora o filho, hoje em dia, já tem historiador que mostra, né, aí algumas relações extraconjugais de Dom Pedro II, mas ele nem de longe se parecia com o pai nesse quesito, né? Inclusive com uma condessa baiana, recentemente, na biografia, né, de Dom Pedro II, as cartas de amor trocadas com essa condessa de Barrais, ela acaba sendo aí, certo? Um desabonador para aqueles que acreditam na moral e nos bons costumes da conduta de Dom Pedro, mas nem de longe, a conduta era parecida com a conduta do pai, tá ok? Voltando aqui, entenderam as eleições do cacete, né? Vamos lá. Parlamentarismo às avessas. O ano é 1847. O ano é 1847. E a gente tem um parlamentarismo. Newton, estou suando aqui, aí meu risco já não está tão perfeito. Parlamentarismo. Perfeito? Só que o problema, ó, é essa expressão aqui, ó. Às avessas. Então, vamos comigo? Brincar um pouquinho aqui? Você sabe a diferença de forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime político? Vamos lá. Quem vai fazer concurso para as carreiras militares precisa disso aí, né? O Gilson Brito está dizendo que o like está confirmado. Muito obrigado, Gilson.
O Rogério Felipe, ele está indicando aqui, certo, a última cruzada do Brasil Paralelo. Não assisti, não posso opinar, né? Rogério Felipe, quanto à volta de quem para Portugal? Primeira chance de voltar para Portugal, ele já volta. Não sei se está falando de Dom Pedro I, mas se for com relação à volta dele a Portugal, acho que assim, não era a primeira chance, né? Até porque ele poderia ter voltado com a família, mas proporcionou o dia do fico. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Dom Pedro deixou uma criança de 5 anos para ser imperador do Brasil quando completar a sua maioridade. Brasil do brasileiro. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Dom Pedro, quando abdica, o texto feito por ele é quase um favor que ele faz em deixar uma criança para governar o Brasil, certo? Dom Pedro, ele assim, a visão dele do poder é de que ele presta um favor estar exercendo aquele poder. Dom Pedro é altamente autossuficiente, viu? Dom Pedro I. Acho que é fogo no presidente, algum esquema assim, é fogo no remo, mas fogo no remo é outra coisa. Mas vamos lá. Quando eu falo de formas de governo, eu te cito duas para fins de história, que é a monarquia e a república. Por isso o mnemônico, ó, vou trazer aqui para ti, ó, o mnemônico aqui, ó, que é o fogo no remo. Por isso o mnemônico, que é o fogo no remo. Vou mudar aqui a cor da caneta. Mudar aqui a cor da caneta. Só mudar aqui para um vermelhinho, certo? Pronto. Fogo no remo. Aí eu perco daqui. Forma de governo, república e monarquia. Forma de governo, república e monarquia. Então, te perguntado qual é a forma de governo prevista pela Constituição de 1824? Monarquia. Qual é a forma de governo prevista pela Constituição de 1891? República, a primeira Constituição republicana. Qual é a forma de governo da Constituição de 1988? Certo? República. Tá ok? Agora vem para cá. Ó. Quando eu falo, por exemplo, de sistema de governo, aqui ó, sistema de governo, certo? Aí eu vou ter presidencialismo, parlamentarismo. Então, o que eu estou falando para você é que o nosso SISGO-PREPAR aqui, ele é um sistema de governo parlamentarista. Nesse momento, para você não confundir, ó, a nossa forma de governo ela é monárquica, mas nosso sistema de governo vai ser parlamentarista. Vamos tentar unir essas duas coisas, Newton. Beleza, sem problema, tá ok? Newton, mas deixa eu te falar outra coisa. E se eu, porventura, falar de forma de Estado? Essa forma de Estado, ela pode ser federativa, como pode ser unitária. Nesse momento aqui, o Brasil era um Estado unitário, porque as províncias não tinham autonomia, não eram uma federação. Passamos a ser federação a partir de 1891 com a Constituição Republicana. Perfeito até então aqui? Então temos uma forma de governo monárquica, mas nós temos um sistema de governo parlamentarista. Está aqui o parlamentarismo. Aí você vem para mim, certo? Newton, mas como é o parlamentarismo? Vamos botar um parlamentarismo comum, certo? Eu tenho aqui a eleição do parlamento. Aqui o parlamento seria o correspondente ao Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, os representantes do povo, Senado Federal, certo? Representante dos estados. Então eu teria aí o que é um parlamento? Eu teria aí os representantes, certo? Do povo no governo. Perfeito? Dentre esses representantes do parlamento, eu tiro um que chefia as atribuições desse parlamento, que é a figura do primeiro-ministro, certo? Como você encontra na Inglaterra, a figura do primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro aí, é ele quem vai tocar o governo. Ele vai ser o chefe de governo. Então ele tem atribuições muito importantes, tá ok? Ele é atribuição muito importante. Newton, você vai falar das questões que mais caem no dia 24? Vou sim, da minha matéria, obviamente, né? Então, Newton, vem cá. Por que aqui é chamado de as avessas? Não sei da sua região do Brasil aí, quando você, porventura, veste uma camisa ao contrário. Aqui a gente diz que a camisa está do avesso. Ou que vestiu a camisa às avessas.
Porque o parlamentarismo brasileiro é assim. O parlamentarismo brasileiro é como? É assim, ó. Dom Pedro II, ele nomeia o chefe do Conselho de Ministros. Ele vai ser o responsável, inclusive, também pela convocação de eleições para a Câmara dos Deputados. A composição da Câmara, ela vai, obviamente, ser a composição que vai atender os anseios do povo. E essa Câmara representaria, junto com o Senado, que seria um parlamento para nós. Só que Dom Pedro II, não gostando da composição, pode dissolver a Câmara dos Deputados. Além de ter atribuições ainda maiores por conta do poder moderador. Então, por isso, o parlamentarismo às avessas. Então, vem cá. Povo, parlamento, primeiro-ministro. Só que no nosso, Dom Pedro, eleição para a Câmara, pode dissolver, inclusive pode não aceitar a nomeação desse que teria o papel de primeiro-ministro. Então, o poder continua em cima ou o poder foi para baixo? Continua em cima. Parlamentarismo baixo, meio, cima. Parlamentarismo brasileiro, cima. Então, a gente tem não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por isso, parlamentarismo às avessas. Tem uma fotinha na internet que é a mais comum. Quando você digita parlamentarismo às avessas, é a que mais aparece. Tá ok? É a que mais aparece. Gente, pode perguntar, pode tirar dúvida, pode dar o gás aí que a gente está aqui para responder. Espero que vocês estejam gostando do evento, podem falar aí comigo. Ao delay, obviamente, ao delay. Só que, assim, né? Eu quero que você me ajude com relação aos temas das próximas aulas, tudo direitinho. Perfeito? Então, esse é o nosso muito bom evento. Muito obrigado, Josielto. Muito obrigado mesmo, né? Aqui do Paraná é dos avessos também que se fala. Pronto, então agora é bom levar essas questões práticas, né, da nossa vida para dentro das provas de história, né? A galera acha que é brincadeira. Foda não, mas eu sou apenas bom, né? Tanto que estou no curso certo, o curso daqueles que são apenas bons, mas são bons pra caralho e são muito focados, né? Aula massa show, já estou com meu like, muito obrigado, viu? Mas deixa para dar o like no finalzinho para saber se a aula prestou mesmo, tá ok? Para saber se a aula prestou mesmo. Vem comigo, volta aqui. Criou-se o cargo do presidente do Conselho de Ministros, que era nomeado por quem? Pelo imperador. O eleito montava o gabinete ministerial, que em seguida era submetido à Câmara dos Deputados para obter o voto de confiança. Se aprovado o gabinete, né, que é o gabinete ministerial, começava a governar o país. Se rejeitado, cabia quem? Ao imperador demiti-lo, olha a exclamação, ou dissolver a Câmara convocando novas eleições. É as avessas mesmo. Sabe quantos gabinetes ministeriais nós tivemos ao todo? 36. Nilton Dom Pedro governou o Brasil durante quantos anos? 49 anos. Se você fizer uma conta aí, creio eu que a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter aí 1 ano e pouquinho para cada gabinete. Concorda comigo? Cerca de 1 ano e 3 meses. Desses gabinetes, 21 foi liberal e 15 foram conservadores. Olha uma curiosidade. É o seguinte, os liberais governaram por mais tempo, né? Foram 21 liberais? Não. Em tempo, os conservadores superam. Mas os liberais têm mais gabinetes, mas foram gabinetes mais curtinhos, para mostrar aquela ideia do equilíbrio, né, de Dom Pedro II, entre liberais e conservadores. Cara foda. Cara, eu sou um fã de Dom Pedro II, viu? Para quem não sabe. Já fui, inclusive, para o Museu Imperial em Petrópolis, já tenho aqui em casa, não dá para pegar porque meu microfone é preso ao computador, uma réplicazinha da carruagem utilizada por ele. Sou bem fã de Dom Pedro II, embora reconheça, certo, alguns fatores desabonadores em seu governo, mas vai, né, ser um monarca com poder absolutista nas mãos para ver se você também não vai errar, né? Para ver se você também não vai errar, tá ok? Então vamos lá, Campo Mourão, Paraná, certo? Campo Mourão. Uma dica para a próxima aula era Vargas, pois então já estamos combinados. Não, vamos fazer o seguinte, Josiel, gostei da sua... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar na próxima aula República Velha, né? República da Espada, República Velha, aí depois a gente dá Vargas, para ficar dentro do contexto, você vai tendo aí, vai ganhando um curso de História gratuito, que essa é a nossa intenção aí. Eu nunca vi em questões de concurso algo relacionado ao Marquês de Pombal, não é abordado?
Na verdade, é até abordado, certo? Com relação ao Marquês de Pombal, principalmente na relação dele com os jesuítas e no controle financeiro que ele, Pombal, exerce nas contas portuguesas. Mas ele, por incrível que pareça, na história do Brasil está mais ligado à questão dos jesuítas do que efetivamente a importância que ele tem em Portugal. A importância que ele tem em Portugal, ok? República Velha, então, estamos confirmados, República Velha. Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Rio de Janeiro acompanhando a live. Pessoal, e não esquece de me seguir não, ó. Vai lá, né? Vou te dar duas dicas, ó. prof.newtonmatos, prof.newtonmatos, e também segue o @militaresalfacom, militaresalfacom, que lá você acompanha tudo. Então, a gente foi agora para parlamentarismo às avessas, né? 36 gabinetes, 21 liberais e 15 conservadores. Nota como é que está montando seu caderno? Olha como o evento está ficando estruturadinho para quem vai fazer militares, ó. A gente começou com golpe da maioridade, Luzias e Saquaremas, não foi isso? Eleições do cacete, e agora a gente está indo para parlamentarismo às avessas. Então, você vai montando o seu caderno por tópico. Mas agora chegou uma nova novidade. Eita porra, pleonasmo. Chegou uma nova novidade, pelo amor de Deus, me perdoe. Agora chegou uma novidade, tá ok? Tá vendo, ó? Tá vendo? São Luís do Maranhão chegou uma novidade. Vem comigo aqui, bebê, ó. Nessa parte da aula, eu deveria falar sobre a praieira, que é uma das últimas revoltas que você vai encontrar, né, no Brasil, assim, desse período. Mas o que é que eu fiz? Olha aqui, ó. Será que o titio está antenado com uma coisa? Eu coloquei aqui o documento produzido pelos praieiros, que é o Manifesto ao Mundo, ok? Mas presta atenção aqui, papai, ó. Tem um QR Code. Falei para você que eu ia botar o QR Code aqui? Tem um QR Code. Se você colocar o seu celularzinho no QR Code, mas vai fazer isso agora não, o evento vai ficar disponível. A gente vai, sabe para onde, meu querido, minha querida? A gente vai bem para cá, ó. A gente vai, sabe para quê? Olha aí, ó. O site do Exército Brasileiro. O site do Exército Brasileiro. Botou no QR Code e adivinha onde é que eu vou buscar, ó, o conteúdo para você, ó. Adivinha onde é que eu vou? Eu vou lá no site do Exército. Lá no site do Exército. Por quê? Porque aí quem melhor para saber o que vai cobrar na prova dele, no caso de ESA e SpaceX, do que o próprio site do Exército. Perfeito? Então, olha a novidade que eu coloquei no meu material. Eu não estou fazendo uso de nenhum outro conteúdo que seja de propriedade intelectual privada, não. Isso aqui, pessoal, é do governo brasileiro, certo? O que eu não posso é reproduzir no meu material, mas eu posso dar para você, certo? Não sei se eu mostrei, mas eu posso dar para você a possibilidade de conhecer essa fonte. Newton, e estava onde, meu querido? Está bem aqui, ó. Está no seu QR Code. Está aí no seu QR Code. Então, pro inferno, vai dizer que tem curso que está melhor preparado para as carreiras militares do que o Alfacom, compadre. Então, ó, quem está acompanhando aí, ó, certo? Quem está acompanhando aí, certo? Me perdoe, o correto é Alfacom Militares. Vou botar aqui, ó, segue lá, botar aqui no vídeo, né? Segue lá, @Alfacom Militares, e segue também @prof.newtonmatos. Quem seguir agora eu vou ver ao vivo, tá ok? Então, me diz uma coisa, vou botar de novo aqui, ó, certo? Se você for para o QR Code, a gente vai para onde? Então, faz o seguinte, bate um print aí da minha telinha, certo? Todo mundo agora vai fazer o seguinte, vamos lá, encher o saco do Evandro para a gente ter mais evento de carreiras militares, beleza? Todo mundo agora tem um compromisso comigo. Todo mundo vai lá no Instagram, @Evandro_Guedes, e vai colocar que o Alfacom é o melhor curso preparatório para as carreiras militares. Aqui eu te dei, certo? Olha que legal. Aqui eu te dei os pontos do Manifesto ao Mundo. Olha o que eles queriam, os praieiros.
voto livre e universal do povo brasileiro, plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa, né? Liberdade de expressão, liberdade de panfletar, liberdade de imprensa, trabalho como garantia de vida de todo cidadão brasileiro, comércio a retalho só para cidadão brasileiro, porque eu não expliquei a praieira, mas tem aqui, certo, uma rusga com os portugueses que só vai ser solucionada lá na República. A inteira e efetiva independência dos poderes, perfeito, extinção do poder moderador e do direito de agraciar, que é o direito de tomar decisões aí, certo, de maneira absolutista, o elemento federal na nova organização, que é o sistema federativo, forma federativa de Estado, ou seja, a autonomia das províncias. Você vai ver que a praieira nada mais é do que um movimento que está ligado a liberais e conservadores, mas eu deixei para o site do Exército falar para você. Não é que eu queira encurtar meu caminho, não, só queria mostrar essa novidade, né, cara? Eu posso, eu tô, tô empolgadão aí. Novidade para o São Mais Militares, novidade, eu vou ensinar todo professor a fazer isso, cara. Eu sou o bucha de canhão. Eu vou botar em todo o material essa exclamação, desde que tenha lá no site do Exército. E se for para mais de uma matéria, se tiver na Marinha, eu boto o QR Code da Marinha também. Porque a gente é foda mesmo. Tá nisso é para voar as bandas mesmo no negócio, tá ok? A gente tá para voar a banda mesmo no negócio. Perfeito? Perfeito? Sobre o caderno do aluno, cara, o caderno do aluno eu expliquei no comecinho, mas eu explico também no evento da quinta-feira novamente, ok? Galera, já foram lá no Instagram do Evandro encher o saco, eu quero todo mundo botando meu nome lá. Hoje a gente vai encher o saco do patrão, porque as militares vai ser a carreira mais forte do Alfacom. Negócio de polícia, negócio de administrativo, militares. Arrudão, se estiver assistindo, mandem uma mensagem para mim, né? Vou ver aqui, peço que ouçam o áudio, né? Já eu vou dar uma olhadinha aqui no áudio, certo? Que mandaram pra gente aqui. Vamos lá, quem tem mais aqui? Quem mandou mensagem, vou ver no Instagram quem foi que me adicionou, certo? Nesse momento. Se você estiver na live, diz oi. Né? O Raoni Ferreira me adicionou agora, não sei se ele tá aí. Enfermeiro Celso me adicionou agora também. Let's BS, o David S. Santana, galera, né, aí, Cavalcante L. Velton já me adicionou, viu, L. Velton aqui, então, né, sem problema, a gente tá aí, tranquilão, certo, com a quantidade. O que é que a gente tem aqui agora, né, vamos lá, continuar nossa aula, a gente tem mais uns 15 minutinhos de aula, né, 10 minutinhos de aula, tem outro compromisso às 16 horas, né? Vamos lá. A economia, pessoal. E no que tange a economia, certo? Duas coisas são importantes aqui. Na verdade, é tudo importante. Mas vamos lá. A introdução do café. Tá aqui, ó. Botei a plantinha de café para você. A introdução aqui do café. A introdução aqui do café. Nilton, mas por que a introdução aqui do café? Porque você vai ver que a gente vai inaugurar o que muitos historiadores chamam de ciclo econômico. Ciclo econômico. Então tem um novo ciclo econômico aqui, certo? Detalhe, vamos também dar de César o que é de César, né? No primeiro reinado, o Dom Pedro I não teve isso, né? No primeiro reinado, Dom Pedro I, se você pegasse mineração, período colonial, cana-de-açúcar, os holandeses quebraram nossa cana, período colonial. Pau-brasil, a gente foi devastando a Mata Atlântica. Então, qual é o grande produto do primeiro reinado? A gente não vai ter. Agora aqui eu tenho o café, eu tenho a borracha junto com outras drogas do sertão. Mais para frente vai vir o algodão também, principalmente, né, na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, certo? Então, cara, o segundo reinado é mais agraciado. Tem duas formas de produzir. Eu tenho uma forma aqui, certo? Que é a forma do Vale do Paraíba. Isso é muito importante, isso é muito cobrado em prova. Que é a forma do Vale do Paraíba, né? Até 1870. É o principal espaço de produção do café. Eu, assim como estou no evento, não vou explicar por onde o café entrou, certo? Qual é a origem, se é árabe, como é que entrou pela Guiana, certo? O que é que os portugueses têm a ver com isso? Não, é um evento. Já tinha seguido, então mandou mensagem, massa, né? Eu quero que você entenda
É assim, a diferença entre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. O Vale do Paraíba vai ser uma reprodução daquilo que a gente viu com a cana-de-açúcar, modelo de plantation, monocultura, exportação, escravidão e latifúndio. Já quando você for lá para o Oeste Paulista, a gente já começa a introduzir o quê? A mão de obra imigrante. Então já vai ser aqui mais moderno. Voltando aqui para o Vale do Paraíba, a gente vai ter o quê? Mão de obra escrava. Aqui você vai ver que rapidamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou exaurir, eu vou esgotar o campo. Quem é que produz? Muitos senhores de engenho do Nordeste que vão apostar no café, por isso usam as mesmas técnicas. Agora, aqui no Oeste Paulista, não. Eu já tenho uma questão mais mecanizada, com técnicas que trazem do próprio imigrante. Então, aqui ele vai ser o futuro do café brasileiro, ok? E eu posso passar para esse rapaz aqui, tanto no ponto econômico. Esse rapaz é o Alves Branco, Nilton? Não, mas a tarifa Alves Branco. Esse aqui é o Irineu Evangelista de Souza. Esse aqui é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá. Esse Barão de Mauá, ele vai ser responsável por um surto industrial. Tudo bem que a nossa industrialização, ela se consolida no governo Vargas. Porém, nossa industrialização, ela vai ser muito forte em pequenos pedaços da nossa história anterior. Uma no segundo reinado com Mauá, aproveitando a tarifa Alves Branco, também ali da década de 40, e outra que vai ser, certo, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, durante o governo Venceslau Braz. Beleza? São surtos industriais. Mauá, ele vai se aproveitar da tarifa Alves Branco, que é uma tarifa que vai impor novas regras para a cobrança de impostos de produtos importados, variam de 30% a 60% e é legal. Se o produto já tivesse um similar por aqui, a tarifa seria de 60%. Se o produto ele tivesse, certo, um pioneirismo, não tivesse algo parecido sendo produzido no Brasil, a gente tem aí, certo, obviamente, uma taxa menor, que era uma taxa que variava de 30%, 34%, 37%. Então, por isso que eu permiti uma variação. Lembrando que os antigos acordos, né, eles pediam taxas de 15%, 16%, 24%. Né, para Inglaterra, Portugal e demais países considerados nações amigas. Lembrando também que o Brasil já foi impedido pelo decreto de Dona Maria Louca de possuir manufaturas, mas isso foi revogado lá com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Beleza? Mauá está aí para vocês. E por fim, essa é uma lei muito importante, que é a lei de terras, só que eu não vou falar ela hoje, eu vou deixar com vocês com água na boca, porque a gente vai encerrando o nosso evento, porque eu tenho outro compromisso também, às 16 horas. Temos mais 2 minutinhos aí. 2 minutinhos. O que é que vocês precisam de mim? Já foram lá encher o saco do Evandro? Gostaram das novidades do Sou Mais? Então, cara, fui muito honesto com vocês. A nossa aula foi dividida em uma parte pedagógico-técnica, foi praticamente em nossos primeiros 45, 50 minutos de aula, certo? A gente está completando aí quase 100 minutos de evento, se eu não me engano, que a gente começou, né, às 2 em ponto. São 3h40, então 60 mais 40, 100 minutos de evento, certo? 50 minutos técnico-pedagógico, 50 minutos só sobre 2 tópicos de segundo reinado e não todos. Então, esse é o conteúdo que tu tem no Sou Mais, velho. Tá ok? Eita, pronto. Espero que vocês tenham gostado desse evento. Deixa o teu like. Vamos ajudar muita gente com os eventos gratuitos, tá ok? Perfeito? Você pode falar sobre o período marítimo e colonial que mais cai em prova? Posso sim. Eu vou marcando evento com vocês. Rafael, não é porque eu não quero lhe responder, meu filho. Mas assim, a gente vai ter evento de tudo, né? Quando o senhor vai terminar de gravar as suas aulas? Eu recebi a autorização essa semana de gravar de casa. Então, emergencialmente, eu vou gravar de casa. E a gente vai ter aí pelo menos 3, 4 ou 6 aulas por semana, certo? E eu vou mandando para vocês. Então, nesse ritmo, eu acho que nesse mês não, mas na metade do mês que vem eu estou acabando de gravar tudo, mas você vai ter de 3 a 6 aulas por semana aí, ok? Essa aula vai ficar disponível no Alfa Comunitários? Não, vou gravar essa aula para o Alfa Comunitários, né? Porque lá eu tenho que condensar em vídeo de até 30 minutos, essa passou, foi para 50, beleza? Beijo para vocês, tudo de bom.